Amém. Boa noite, as crianças estão liberadas para o seu tempo. Boa noite, seja bem-vindo nessa noite. Quero pedir para que você fique de pé no seu lugar mais um instante. Você vai virar para quem está atrás de você, na frente, dá um cumprimento de mão, dá um abraço nessa pessoa, diga para ele, para ela, seja muito bem-vindo nessa noite, seja bem-vindo nessa noite. Não vale você abraçar alguém da sua família, tem que ser alguém que você não conhece, tá? Dê uma palavra de encorajamento nessa noite, dê um seja bem-vindo nessa noite, amém? E você pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu assento. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, você pode se sentar. Amém. Boa noite, a gente está muito feliz de mais um dia, mais uma celebração, né? Aqui na igreja, na Domo, porque cada vez a gente vai vendo o Espírito Santo nos guiando, o Espírito Santo revelando, as coisas acontecendo, é ou não é? E esse ano de 2024, nós veremos muitas manifestações nas nossas vidas. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus estudos, sobre todas as áreas onde você atua. A bênção de Deus te acompanha, a graça do Senhor Jesus Cristo, a fidelidade do Senhor Jesus Cristo, segue você por onde você vai, nas suas escolhas, a direção do Espírito Santo, nas suas decisões, em tudo que você faz, a palavra de Deus governando, direcionando você. Amém, meu amado? E assim como o Rafael falou, esse mês de fevereiro nós temos o nosso coquetel na semana que vem. Eu quero convidar você a você não faltar nesse coquetel, porque vai ser aqui na Domo mesmo, nós teremos 1 hora apenas de coquetel. E é um evento muito prático, muito sucinto, mas nós vamos fazer 3 coisas muito importantes nele. A primeira é uma prestação de contas do ano de 2023. Tudo que entrou financeiramente falando na Domo, aonde esse dinheiro foi investido, para onde ele foi, você vai ver isso daí, né? Então a gente presta contas para a igreja, é como uma reunião de assembleia para você ter essa visão geral, isso é muito importante. Então eu quero te convidar a você fazer parte dessa reunião, e logo em seguida nós vamos falar sobre a visão de 2024. E esse ano especificamente, nós estamos, o tema desse ano é multiplicando em abundância, né? Como você já ouviu ali no mês de janeiro. E por causa desse tema, nós sabemos que muitas coisas vão se multiplicar na Domo. E algumas dessas coisas são departamentos, estruturas, que esse ano nós vamos ter de uma maneira um pouco mais organizada. Então, você não pode perder essa reunião, para que você não perca as novidades que vem por aí, como por exemplo o Rafa falou da escola Ruios, né? Então não perca esse dia. E falaremos um pouco também sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como direção. Então vai ser muito importante ter você com a gente nesse dia, amém? Então você não tem que pagar nada, não tem custo nenhum, a gente vai fazer aqui um coquetel muito especial para você celebrar junto com a gente, vai ser uma delícia, amém? E nessa noite nós estamos então no 3º domingo, falando sobre o tema deste mês, que é regiões celestiais. Nós sabemos que existe um lugar da presença de Deus, existe um lugar onde nós temos orientação, onde nós temos segurança, onde nós temos proteção, é um lugar onde existe vitória. E este lugar da presença de Deus era um lugar que, por causa do pecado, a humanidade estava separada. A humanidade não tinha livre acesso, a humanidade não conseguia desfrutar de muitas coisas. Nós víamos ali no Antigo Testamento, às vezes, uma pessoa, outra pessoa, né? Aconteceu ali com Davi, com Elias, né? Às vezes, profeta, um rei, né? um juiz. A gente via manifestações na vida de pessoas, mas nunca de uma maneira coletiva na vida do povo. Mas aí Jesus ele vem e ele muda essa realidade, e Jesus, sendo o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, ele foi enviado por Deus à terra. Então ele veio como enviado, mas ele também continuava juntamente com o Pai. Jesus Cristo foi o primeiro homem então na humanidade, depois do Jardim do Éden, que nós vemos essa realidade. Um homem que foi enviado dos céus para a terra, e um homem que permanecia na presença de Deus em todo o tempo. E depois que Jesus Cristo, então,
foi assunta aos céus. Nós aprendemos nas 2 últimas semanas que este lugar das regiões celestiais foi conquistado para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todo aquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, para todo aquele que nasceu de novo, viu o reino de Deus. Mas para todo aquele que nasceu da água e nasceu do Espírito, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, este entrou no reino de Deus, ou seja, agora entrou nas regiões celestiais, entrou em uma dimensão espiritual. E porque estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, como diz em Efésios, nós podemos ter acesso a elementos espirituais, podemos ter acesso às bênçãos espirituais, podemos então viver, desfrutar de uma realidade que Cristo também viveu aqui na terra. Quantos aqui querem viver essa realidade de Jesus? Quantos aqui querem desfrutar de dias maravilhosos aqui na terra? Eu tenho uma boa nova hoje para te dizer: esses dias não são só para quando você morrer e estiver na glória, quando você morrer no seu corpo físico. Esse dia não é apenas para quando nós formos arrebatados e encontrarmos Jesus nas alturas. Não, essa realidade, diga assim comigo, é para hoje. A vida eterna já começou. Então desfrutar da vida eterna é o que Deus tem para nós. Desfrutar da vida eterna é o que Deus tem para nós. E esse lugar da presença de Deus, este lugar das regiões celestiais, que nós estamos falando que não é uma dimensão física, não é uma dimensão que nós podemos, com os nossos 5 sentidos, visão, olfato, tato, paladar, perceber. Essa dimensão fala sobre uma dimensão espiritual, é uma dimensão diferente. Ela não é por vista. Nós entramos ali pela fé, como o Rafael falou, nós entramos pela fé em Cristo Jesus. Mas Gabriel, como eu posso viver nessa região, a partir deste lugar? Como que eu posso viver desfrutando destes elementos espirituais? Diga assim comigo: conhecimento. Por meio da fé nós entramos neste lugar, mas agora por meio do conhecimento de Cristo Jesus, por meio do conhecimento da palavra, por meio do conhecimento do Evangelho, é que nós desfrutamos. E daí nós chegamos à seguinte realidade: existem muitos cristãos que tiveram fé em Cristo Jesus, amém? Que creram e receberam Jesus, que nasceram de novo. Existem muitos cristãos que nasceram da água, nasceram do Espírito, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito, entraram no reino, só que continuam vivendo como escravos, continuam vivendo como pessoas terrenas, vivem a partir de uma dimensão terrena. Por quê? Porque não vivem no conhecimento de Cristo. O conhecimento é maior que a fé. O conhecimento da palavra é maior que a fé. Nós entramos pela fé, mas agora por meio do conhecimento, Paulo diz isso para muitas igrejas: eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então a vida cristã, ela não tem a ver simplesmente com dizer eu creio, mas a vida cristã tem a ver com dizer eu conheço. Antes os meus ouvidos ouviam falar de você, hoje meus olhos te veem, eu te conheço, eu posso testemunhar, eu sou uma testemunha. Vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, amém? E o tema da minha palavra hoje, o tema daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, já algumas semanas atrás, que eu venho preparando essa mensagem e meditando nela, é o agir de Deus. Olha o que o profeta Ezequiel diz no capítulo 36, versículo 26 a 27. Eu vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Diga assim comigo: Deus me deu um novo coração, uma nova natureza, uma nova identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, e por meio de Cristo, faz assim comigo, Ele depositou
o seu Espírito em mim, para que eu pudesse agir. Então note, o Espírito de Deus depositado dentro do homem, da mulher, não é para que o homem e a mulher vivam agora em egoísmo. Você não recebeu uma herança, você não recebeu um novo nome, uma nova natureza, você não recebeu uma nova história para que você vivesse egoísmo. Viver egoísmo não combina com a nossa nova natureza. Viver para nós mesmos, viver para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria satisfação, não faz mais parte de quem somos. Porque agora não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. O Espírito de Deus foi depositado dentro de nós. E o desejo do coração do Pai é que Ele comece a agir na nossa vida. Muitos aqui falam assim: nossa, olha o agir de Deus na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Meu Deus, você viu o que Deus fez com ele? Quantos já ouviram essa frase? Quantos já pensaram dessa maneira? E por que muitas vezes existem irmãos e irmãs que nós vemos o agir de Deus de uma maneira mais forte, de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais constante, sem muito altos e baixos? Por que na vida de alguns irmãos nós vemos, parece que só tem alegria ali naquela vida, parece que só tem paz, parece que a pessoa não passa por problema, parece que não tem tristeza? Por que na vida de alguns irmãos, de algumas irmãs, nós notamos que não é uma decrescente, mas é uma crescente de vida espiritual? E a resposta é porque Deus está agindo, o agir de Deus está presente ali. Mas o que é o agir de Deus? Diga assim comigo: o agir de Deus é o seu poder. Então, todas as vezes que nós vemos o agir de Deus, nós estamos vendo a mão poderosa de Deus se movendo. Todas as vezes que você vê alguma coisa na vida de uma pessoa que é sobrenatural, que é espiritual, você está vendo a mão de Deus ali. Por exemplo, olha para o lado, isso aqui. Você acha que isso aqui é obra de mãos de homens? Estarmos aqui hoje, já completamos 1 ano neste local, avançando, crescendo. Você acha que isso é obra humana? Você acha que algum homem pode produzir isso? Não pode. Isso é obra de Deus. Todas as vezes que na sua vida você conclui: eu não poderia ter feito isso, é obra de Deus, é o agir de Deus. Agora, todas as vezes que você olha para a sua vida e você fala: não, eu poderia ter feito isso, não foi Deus que agiu ali, foi as suas faculdades, a sua capacidade, seu esforço, mas não foi Deus. O que vale mais? Agirmos, fazermos por nós mesmos, ou vivenciar, desfrutar do agir de Deus nas nossas vidas? Meu amado, o que Deus tem para você nesse ano é algo tão sublime, tão maior, tão mais, que você vai chegar em dezembro, você vai olhar para trás e você vai falar assim: como eu fiz isso? Meu casamento estava à beira do divórcio, não tinha mais nada aqui. Como que aconteceu essa restauração? Você não vai saber explicar. Quando te falta palavras para explicar, é porque Deus está agindo. Como que eu comprei isso? Como que teve sucesso dessa maneira? Como que eu consegui? Sendo que eu não tenho capacidade, eu não fiz nenhuma faculdade para conseguir ter essas habilidades. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe um caminho que Deus Ele quer que nós trilhemos, é o caminho dele. Só que para que esse caminho seja trilhado,
nós precisamos entender que não é a partir de uma dimensão terrena, mas é a partir de uma dimensão celestial. É nas regiões celestiais, é na quarta dimensão, não é aqui. Mas para que a gente entenda um pouco mais disso, vamos entender o que é o poder de Deus. Primeira coisa que eu quero trazer, primeiro elemento que eu quero trazer sobre o poder de Deus, está em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. O que é o poder de Deus? O Evangelho. O que é o poder de Deus? A palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Mas assim como nós vemos, por exemplo, a gasolina e o fogo, que precisam de dois elementos químicos para que juntos entrem em combustão, para que juntos aconteça uma transformação, assim também é no espiritual. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Quem? Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está em você. Mas para que essa palavra de Deus, que já é o poder de Deus, que já atua em você, que já está em você, entre em combustão e possa ser manifestada, nós precisamos de um segundo componente químico. Nós precisamos de uma combinação aqui, juntamente com a palavra da liga, que é o que? Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder. Olha só, recebereis quando o quê? Quando o meu Espírito descer sobre vós. Quando o meu Espírito descer sobre vós. Então, o segundo componente que nós temos aqui para que haja essa combustão espiritual é uma pessoa também, que é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aonde tem palavra, o Espírito Santo pode repousar. Aonde não tem palavra, Espírito não repousa. Noé soltou uma pomba. Repousou. Espírito pairava sobre as águas. Aonde tem palavra, o maior símbolo, batismo de Jesus. Jesus está nas águas para se batizar, de repente, desce o Espírito e ele pousa sobre Jesus. Aonde tem palavra, o Espírito Santo pode pousar. Mas aonde não tem palavra, aonde não tem conhecimento da palavra, o Espírito Santo não pode pousar. E aonde o Espírito Santo não pode pousar, não tem ação, não tem o agir de Deus. Existem cristãos que tiveram fé na obra de Cristo, existem cristãos que disseram, sim, eu vi o reino, eu quero entrar no reino, só que por não conhecerem a palavra, por não permanecerem na palavra, por não estarem na palavra, não tem combustão, não tem liga, não tem explosão, não tem falta. Então a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, quando esses dois componentes eles são unidos na vida de uma pessoa aqui na terra, os céus começam a aparecer aqui. Os elementos das regiões celestiais começam a ser manifestados aqui. Você pode ver isso na vida de Jesus. Jesus nasceu do Espírito, ou seja, ele era uma pessoa espiritual. Ele tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E ele era a palavra, era o verbo encarnou. Só que somente quando Jesus batiza nas águas e o Espírito Santo vem sobre ele, é que os milagres começam a acontecer, é que a manifestação do reino de Deus começa a acontecer. É quando Jesus começa a ensinar, é quando Jesus começa a curar, é quando Jesus começa a realizar sinais e maravilhas. Até os 30 anos de Jesus,
nenhum milagre havia sido feito. Às vezes a gente vê algumas encenações na televisão, mostra lá Jesus como criancinha curando passarinho, essas coisas assim. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Somente quando Jesus recebeu, o Espírito Santo pousou sobre ele. Por quê? Espírito sobre autoridade. Autoridade na palavra. Então, o agir de Deus na vida de Jesus começa a acontecer a partir do momento que o Espírito Santo pousa sobre ele. Salmos capítulo 119, versículo 89 diz: para sempre, Senhor, está afirmada a tua palavra nos céus. Aonde a palavra de Deus está firmada? Onde? Nos céus, nas regiões celestiais. A palavra de Deus está na terra? Está nos céus. A palavra de Deus está onde? Na terra ou nos céus? O cristão que acha que a palavra de Deus está na terra, paga R$1.000 para ir numa conferência ouvir pessoas falarem. Eu vou comprar o ingresso diamante. Vai sair seco. Não vai fazer nada. Vai ser, sabe? Porque você não está conhecendo a palavra. Você está indo atrás de informação sobre a palavra, é diferente. Todo aquele que vai atrás de algo terreno, de algo para suprir a sua alma. Por exemplo, o Espírito de Deus, ele não se comunica com a sua alma. Você não tem que sentir arrepio na sua coluna. Você não tem que chorar. Entendeu? Não tem que ter algo nos 5 sentidos do teu corpo para você conhecer a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele testifica ao teu espírito que você é filho de Deus. Não à tua alma, não ao teu corpo. O Espírito Santo vivificou o teu espírito. Então a tua alma vai te dizer o quê? Não aceita essa palavra, isso não é verdade. A sua alma vai espernear. A sua alma vai querer ceder aos desejos do corpo. A sua alma vai querer ceder, vai querer sentir. Não, mas eu não estou. Quantos aqui já falaram ou já não ouviram alguém dizer: eu fui na igreja hoje, mas eu não senti a presença de Deus? E por que você não sentiu? Porque você está indo para a igreja pela alma, não pelo espírito. Você não vai para a igreja para sentir a presença. Você já está na presença de Deus, que é nas regiões celestiais. Você vai para a igreja para conhecer a palavra, para ouvir da palavra, para que os seus olhos sejam iluminados na palavra de Deus. É tudo espiritual, é tudo espiritual. Não é no campo físico, não é no campo material, não é no campo dos 5 sentidos. Então o agir de Deus acontece da seguinte maneira: o Espírito Santo agindo na palavra, agindo na palavra. Vamos ver uma historinha aqui para a gente conseguir entender essa mensagem de uma forma um pouco mais profunda. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 34, diz assim: imediatamente Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho para um monte para orar. E ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus.
Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Então nessa passagem aqui, Jesus subiu num lugar, né, num pasto assim, uma grama, e estava todo mundo sentado ali. Esses dias o Andrei pregou, e ele estava ensinando, e de repente traz os 5 pães, traz os 2 peixinhos, ele multiplica aquilo ali, as pessoas são satisfeitas, as pessoas comem aquilo ali. Jesus está trazendo ensinamentos, as pessoas estão fartas de alimento natural, de alimento espiritual, e daí as pessoas começam a dizer: ele é o rei dos judeus. E o pessoal ali queria já levantar Jesus como rei dos judeus. Só que Jesus, ele não tinha vindo para a terra para ser levantado como rei dos judeus. Jesus não tinha vindo para estabelecer um reino natural. Jesus não havia vindo como Messias, como muitos achavam, para entrar num cavalo, com carruagem, com exército e destronar Roma. Jesus havia vindo para estabelecer um reino diferente. Que reino era esse? Uma dimensão terrena? Uma dimensão celestial, uma dimensão espiritual. Então, quando Jesus ele começa a ver que as pessoas ali estavam pervertendo aquilo que tudo que ele havia acabado de fazer ali, ensinado, multiplicado, e ele viu que as pessoas estavam com uma mente num lugar terreno, ele fala: discípulos, peguem o barco e vão para o outro lado. Vão para o outro lado. E Jesus sobe para o monte sozinho para orar. No meio do caminho, onde os discípulos estavam, iniciou-se um vento contrário. Nós precisamos entender aqui que esse vento não vinha da natureza. Esse vento aqui não era um vento sul que bateu, normal. Esse vento era um vento demoníaco. Era um vento espiritual das trevas. Por que, Gabriel, que você está dizendo isso? Porque Jesus não havia liberado uma palavra para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Certo ou errado? As palavras de Jesus Cristo são palavras do próprio Deus. Se Jesus falou vão para o outro lado, qual era a direção que eles tinham que ir? Para o outro lado, certo? Ali era a vontade de Deus. E os discípulos, eles entram no barco, e no meio do caminho um vento contrário vem. Da onde vem esse vento contrário? De Satanás. E os discípulos começaram a ficar apavorados com aquilo ali, acharam que iam morrer com aquilo ali, e de repente Jesus ele vem andando sobre as águas. Só que nós precisamos entender aqui que quando Jesus ele vem andando sobre as águas, andar sobre as águas é algo dessa dimensão aqui. Você vai na praia e vê as pessoas andando sobre as águas? Você vai no seu trabalho e você vê alguém andando sobre as águas? Sim ou não? Os discípulos saem de um lugar aonde parece que a mentalidade do pessoal afetou eles, porque eles estavam com medo de um vento contrário, estavam com medo das ondas que estavam fustigando o mar, e de repente vem Jesus. Só que Jesus ele vem a partir da terra, Jesus vem a partir das regiões celestiais. A ação de Jesus não era para combater um problema. Quantos estão entendendo aqui? A ação de Jesus não era para parar a natureza. Jesus não parou a natureza, Jesus não alterou a natureza. Jesus ele deu uma palavra contra as trevas. Jesus ele se posicionou mediante as regiões celestiais. Ele sabia onde era a luta dele. Não era contra a carne ou sangue.
Então Jesus ele vem caminhando sobre as águas a partir de uma região, a partir de uma dimensão. Quando os discípulos veem Jesus, eles não entendem nada. Por quê? Porque quem está com a mentalidade na terra não entende as coisas espirituais. Aquele que tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja, não compreende o que o espírito deseja. Aquele que está com a mente voltada para aquilo que é carnal, não compreende aquilo que é espiritual. Então os discípulos, ao olharem para Jesus andando sobre as águas, imagina, você está vendo um homem que se diz ser o próprio Deus, o Messias, está multiplicando, está curando, tudo, está ensinando. Agora você vê alguém andando sobre as águas, você vai achar que é um fantasma? Você tem que estar com a cabeça num lugar de incredulidade. Você tem que estar com a cabeça num lugar dos 5 sentidos, para não compreender aquilo que está acontecendo. E eles olham ali, eles acham que é um fantasma. E Jesus ele chega andando sobre as águas. Agora, no meio do caminho, Pedro estava onde? Estava lá ou estava aqui? Pedro estava lá ou estava aqui? O que vocês acham? Pedro estava com a sua mente nas regiões celestiais ou nas regiões terrenas? Terrenas, totalmente terrenas. Você já vê pela pergunta dele, se és tu. Se ele pergunta se és tu, é porque ele duvidava que era Jesus. Então você já vai entender o que eu vou te perguntar aqui. Por que Pedro afundou? Porque muitos pregam que Pedro afundou por outros motivos que não são verdadeiros. Pedro afundou, em primeiro lugar, porque ele não estava em Cristo. Ele não estava nas regiões celestiais. Ele não estava vivendo a partir de um lugar espiritual. Pedro estava vivendo a partir de um lugar carnal. E quando Pedro ele diz para Jesus, se és tu, me chamas que eu vou, e Jesus diz, vem, é uma pessoa carnal querendo viver de maneira espiritual, sem estar em um lugar espiritual. Vou repetir. É o mesmo que um carnal dizer, Jesus, me chama que eu vou, eis-me aqui, eu quero andar de maneira espiritual, sem eu estar em um lugar espiritual. Vai dar certo? Você vai bater a cabeça? Você vai errar? Você vai ter algumas coisas que você não vai entender o porquê que está dando errado na sua vida? Sim ou não? Sim. Sim. E daí Pedro começa a andar. E daí quando ele começa a andar, eu imagino Pedro que, cara, não acredito. Eu estou andando sobre as águas. Só que ele não entendia que andar sobre as águas é para alguém que está nas regiões celestiais. E porque ele não entende isso, ele começa a reparar no vento. Ele começa a ter medo. E ele começa a afundar. Agora, por que Pedro afunda? Pedro não afundou porque ele desviou, alguns falam isso, né? Ele tirou os olhos de Jesus, e quando tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Pedro afundou porque ele reparou nas circunstâncias, ele reparou nas coisas difíceis da vida e começou, não, Pedro afundou porque ele não estava nas regiões celestiais, ele não estava em Cristo Jesus, e daí Pedro começa a afundar. Lucas, vem cá, como sempre o nosso Jesus, né? Vem cá, Lucas está aqui sobre as águas, e Pedro então, ele começa a andar, e ele começa a afundar. E aqui o versículo nos diz que quando Pedro começa a afundar, diz que imediatamente Jesus segura Pedro pelas mãos. E quando Jesus segura Pedro pelas mãos, o que ele faz? Jesus traz Pedro para a posição de onde ele estava. Aonde Jesus estava? Nas regiões celestiais. Quando Jesus estende a mão para Pedro e traz Pedro para esse lugar, Pedro pode andar sobre as águas. O vento cessou na hora que Jesus pegou na mão de Pedro? Sim ou não? Não, pode colocar ali o versículo, Elias. O vento não cessou. Jesus
estava andando sobre as águas, juntamente com Pedro, de volta para o barco, sobre as águas, e Pedro não afundou. E por que agora Pedro não afunda? Porque agora Pedro está em Cristo. Porque agora Pedro está nas regiões celestiais. Porque agora existe palavra e Espírito Santo. Aonde existe palavra e Espírito Santo, existe vida nas regiões celestiais. Existe desfrute de herança. E Pedro continua andando com Jesus. E daí diz que quando Jesus e Pedro entram dentro do barco, o vento cessa. Então, obrigado, Lucas. Então perceba, o vento representava o quê? Forças demoníacas. O vento representava o quê? Um vento contrário. Muitos usam essa palavra, resistência. Eu estou sentindo uma resistência na minha vida. Tem uma resistência do inimigo, né? O que é essa resistência? Essa resistência é porque Jesus diz, existe um caminho, vamos andar por esse caminho? Vamos, Jesus, eu vou. Só que daí você vai. Só que a maneira de você chegar até o outro lado tem que ser nas regiões celestiais. Não dá para um cristão viver pela carne. Não dá. Não dá. É impossível. Você nunca vai conseguir. Sua vida vai ser um fracasso, sempre. Você vai falhar em todas as coisas que você fizer, tudo, se você viver como carnal. Você precisa viver como espiritual. Você precisa viver nas regiões celestiais. Precisa de palavra, precisa de Espírito Santo, senão não vai dar certo. Não vai dar. Eu vou mudar de cidade, eu vou abrir uma empresa, eu vou passar nessa faculdade, eu vou estudar aqui, eu vou casar com essa pessoa, eu vou fazer isso aqui, eu vou comprar e vender. Não vai dar certo. Aparentemente pode estar tudo dando certo, mas você sabe que não está tudo certo. Tem que ser nas regiões celestiais. Tem que ser numa outra dimensão. A sua vida não é terrena. Você não é deste mundo. Você foi enviado para este mundo. Você é celestial. Você é celestial. As armas que nós lutamos não são materiais, não são carnais. A nossa luta é em outro lugar. A nossa vida é em outro lugar. Nós não vivemos a partir da terra, nós não vivemos a partir dos 5 sentidos, não vivemos a partir de sentimentos, de emoções, vivemos a partir da palavra de Deus, da atuação do Espírito na palavra de Deus. É isso que nos dá força, é isso que nos faz continuar. Existem ventos contrários? Existem. Existem resistências espirituais? Existem. Existem trabalhos de macumba, de coisas contra a sua vida? Existem pessoas que querem o teu mal, que estão sendo usadas por Satanás sem saberem. Existe força das trevas para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua família. Existe. E enquanto você não entender que isso é espiritual, você vai bater tua cabeça. Não é em cursinho que você resolve esse problema. Não é em coaching que você resolve esse problema. Não é em empréstimo que você resolve esse problema. Não é em um outro emprego que você resolve esse problema. É na palavra por meio do Espírito Santo. É entendendo que a sua vida agora, ela é espiritual. Você viu o reino de Deus, você nasceu da água, você nasceu do Espírito, você entrou no reino, e agora quer viver como carnal? Não tem lógica, não vai dar certo. Você sabia que, deixa eu te falar uma coisa. Quantos salvos nós temos aqui? Quem aqui já disse, eu creio em Jesus Cristo? Amém. Então deixa eu te falar uma coisa. Você está estragado para esse mundo. Você está estragado para esse mundo. Por quê? Era melhor você ter ficado ímpio. É verdade. Se você quer viver de uma forma carnal, com a perspectiva dessa terra, era melhor você ter ficado ímpio. Porque agora que você é filho de Deus, você viu o reino, você entrou no reino, e você quer viver como carnal, sua vida vai dar tudo errado se você quiser viver como carnal. Você vai entrar numa ladeira assim, e vai despencar. Não dá certo. Nós somos filhos, temos que viver como filhos.
Meu querido, minha querida, você é um rei sobre essa terra, você é um sacerdote sobre essa terra. Não aceite a miséria que hoje você está vivendo na sua vida. Não aceite a miséria não é para você. Mas Gabriel, eu não estou em miséria, eu tenho muito dinheiro. Eu estou falando sobre todas as áreas na sua vida. Você pode estar vivendo miséria na sua vida financeira, você pode estar vivendo miséria na sua vida de matrimônio, você pode estar vivendo miséria na sua vida sentimental, emocional, você pode estar vivendo miséria na sua vida profissional, no seu... o que for, ministerial, não sei. Mas a miséria não é para nós. Nós fomos chamados para viver em abundância, uma vida abundante em Cristo Jesus. Fomos chamados para desfrutar da realidade de Cristo. Oh, meu amado, vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado? Aleluia! Então, como que o agir de Deus funciona na nossa vida? Eu quero trazer aqui 4 passos bem práticos, nos próximos 15 minutos para eu finalizar minha pregação. 4 passos bem práticos de como nós vivemos a partir das regiões celestiais e experimentamos, desfrutamos do agir de Deus na nossa vida. Amém? Já compreendemos que é a palavra, por meio da palavra, com o Espírito Santo. Amém? O agir de Deus acontece com palavra e Espírito Santo. Tá, Gabriel, já entendi isso, mas como? Me ensina isso de maneira prática. Vamos lá, vamos para a palavra. Primeiro ponto que eu quero te trazer é que Deus, Ele quer te revelar. A revelação. Você precisa ter revelação. E a revelação, ela vem por meio do Espírito Santo, na palavra. Não tem como você ter revelação por informação. Uma coisa é informação, outra coisa é revelação. Uma coisa é palavra escrita, palavra lida, outra coisa é palavra revelada. São 2 coisas diferentes. O Espírito Santo quer te revelar a palavra. E como nós podemos então ouvir a palavra? Olha só, nós ouvimos a palavra de Deus mediante a leitura da palavra e mediante a escutar a palavra. Agora, ler a palavra não é ler a palavra. Quantos estão entendendo? Ler a Bíblia não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é ler a Bíblia. Ler a palavra não é ler a palavra. Ler a palavra é ler a palavra. Quando que nós lemos a palavra? Quando nós queremos ler a palavra. Quando que nós lemos a palavra? Quando nós lemos mediante ao Espírito de Deus. E não mediante aos nossos 5 sentidos. Quando nós lemos a palavra, quando nós dizemos Espírito Santo, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, eu sou um novo convertido, aceitei Jesus faz pouco tempo, me batizei, ainda não entendo muito das coisas, estou meio perdido, né? Vou abrir aqui uma caixinha de promessa, como que eu faço para ler a Bíblia? O Gabriel me deu uma dica, eu posso começar pelo livro de João, pelo Evangelho de João. Os Evangelhos falam sobre quem Jesus é, e o livro de João fala sobre quem Jesus é, desde o princípio. Era o verbo se fez carne, estava lá no princípio. Então eu vou ler o livro de João. E Espírito Santo, agora eu vou abrir aqui a Bíblia para ler esse versículo. Você pode revelar para mim? Porque no meu entendimento eu não vou entender bolhufas do que está escrito aqui. E daí você lê a palavra. Daí chega aqueles religiosos chulé, sabe? Quantos capítulos você leu da Bíblia esse ano? Eu já li a Bíblia inteira, 2 vezes. Sério, meu irmão? Sério, também em fevereiro eu já li 2 vezes. Né? E daí você sai dali culpado. Meu Deus, eu não estou lendo a Bíblia. Só que isso não é ler a Bíblia. Essas pessoas estão indo atrás de informação. Informação não é para nós. Nós queremos o conhecimento da palavra. Então nós vamos ler a Bíblia.
Então, todo domingo quando você entrar aqui, você vira para o teu irmão e fala: você está lendo a Bíblia? Acorda na segunda-feira para sua esposa e diz: ó, amor, você já leu a Bíblia? Então, nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos escutar a Bíblia. O que significa escutar a Bíblia, a palavra de Deus? Significa que muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando. E escutar é dar ouvidos a. Sabe? Escutar é escutar a palavra de Deus. Sabe, às vezes se você não consegue ler, você está dirigindo o carro, põe lá o aplicativo da Bíblia do seu celular. Põe lá em João capítulo 1 e escute a palavra. Né? Aquela voz do Cid Moreira lá, escute a palavra. Né? Aí o Espírito Santo falou um versículo, volta no versículo, fica no versículo. Não precisa ler um capítulo, não precisa ler 30 capítulos. Se é um versículo, fica num versículo. Mas leia a palavra e escute a palavra. Então quando lemos e escutamos, o Espírito Santo começa a revelar. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Por que a palavra precisa dividir alma e espírito? Porque o Espírito Santo não fala com a nossa alma, ele fala com o nosso espírito. Ó, alma, sai daqui. Eu estou falando com o teu espírito agora. Tem dias que você vai acordar que você quer chorar. Você não dá vontade de trabalhar, você quer ficar debaixo da coberta, você quer ficar chorando: ai, minha vida é um cocô, eu não sei o que lá, estou fracassado. Você está com vontade de dizer essas coisas, fazer essas coisas. Mas isso não é quem você é. Não faz parte da sua natureza. Isso faz parte da sua alma, que ainda se lembra de quem você era antigamente. E o Espírito Santo quer se comunicar com a tua alma? Não, com o teu espírito. Então por isso que você precisa ler a palavra, escutar a palavra. Porque quando você faz isso, a palavra ela é eficaz para dividir. E quando a palavra divide, você... eu tenho alegria, né? Eu sou um filho amado do Pai. Tudo bem, tem essa situação para resolver. É uma situação difícil, eu sei. Mas eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu estou firmado na palavra. É diferente. Dessa maneira você começa a andar sobre as águas. Você começa a viver numa dimensão diferente. Só que esse versículo ele é tão precioso. Talvez você nunca tenha lido depois dessa vírgula, né? Olha lá. Juntas e medulas, vírgula. E é sensível para perceber. Diga comigo, a palavra... Desculpa, falei errado. O Espírito traz sensibilidade ao meu espírito para perceber os pensamentos e intenções do coração. Todas as vezes que a palavra fala coração, ela está se referindo ao teu espírito. Coração não é alma, coração é espírito. Alma é alma, coração é espírito. Então, o Espírito de Deus, por meio da leitura da palavra, por meio do escutar da palavra, o Espírito de Deus, ele traz sensibilidade ao seu espírito, para que você possa perceber os pensamentos. Poxa vida, eu estou tendo um pensamento de autocomiseração, mas eu não sou vítima. Eu não estou querendo perdoar aquela pessoa que me fez mal, mas eu já fui perdoado por Cristo. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento não pertence a mim. E a palavra, o Espírito Santo por meio da palavra, ele vai trazendo sensibilidade a nós. Nós vamos nos tornando pessoas mais sensíveis à palavra. Sensíveis para discernir os pensamentos, para discernir as intenções. Só que quando ele diz para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ele está se referindo ao quê? Ao espírito. Como que você sai de um pensamento ruim?
Como que você sai de uma decisão ruim? Como que você sai, de um pensamento impuro, de um pensamento enganoso, duvidoso, de trevas, que vem para tentar te atormentar? Não é você ficar, esse pensamento é ruim, esse pensamento é ruim, sai o pensamento, sai, não é assim. Mas é o Espírito trazendo sensibilidade para que você possa perceber as intenções do coração. O que isso significa? Aonde o Espírito quer te levar, aonde o Espírito Santo de Deus quer te levar. Não é focando no negativo, é focando no positivo. Não é focando no terreno, é focando no celestial. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz com que o seu espírito perceba quais caminhos você tem que seguir. Não, peraí, essa oportunidade de emprego, é de Deus. Não, peraí, esse investimento, ok, é de Deus. Não, peraí, isso que me falaram, não, isso daqui não é de Deus. Eu não sou isso. Isso é minha velha natureza. Isso não faz parte de mim. Não. Quantos estão compreendendo? Então, quando lemos a palavra, quando escutamos a palavra, o Espírito Santo, ele vai trazendo essa sensibilidade, para que o nosso espírito possa perceber, possa discernir. Próximo versículo, Salmo 119, 105, esse daí nós sabemos de cor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é que nos ilumina. Meu querido, se a palavra de Deus é o que ilumina a sua vida, pode alguma pessoa andar livremente no escuro, sem bater nas coisas, sem se machucar? Não. Sem tropeçar? Não. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar. Mas a pessoa que tem luz, ela pode correr, ela pode avançar, ela pode andar sobre as águas. Então, a palavra de Deus, ela traz luz, ela ilumina os nossos passos. O que são passos? São decisões, são passos de fé, é um caminho, é uma direção. Então você só pode caminhar em direção ao alvo daquilo que Deus destinou para o seu chamado, se você tem direção de clareza. Muitos irmãos estão querendo, pastor, me diga o que eu tenho que fazer. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Deixa eu procurar no tarô, deixa eu procurar no que estão dizendo a cartomante para eu saber o que eu tenho que fazer. Isso não vai te trazer clareza, isso é trevas. Deixa eu ver o que o coaching está dizendo. Deixa eu fazer um curso de tantos R$1.000, talvez eu vou ter uma melhora na minha carreira. Não vai. O que ilumina os seus passos é a palavra de Deus. E quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra, essa palavra ela vai trazendo luz, ela vai te iluminando, ela vai te direcionando, ela vai colocando luz nos seus passos. Você vai vendo por onde você está pisando. Não, eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu vou correr, eu vou voar. Segundo ponto, alojar. O desejo do Espírito Santo é que a palavra de Deus esteja alojada dentro de você. Você sabe o que significa a palavra de Deus estar alojada em você? É ela fazer dormitório dentro de você, é ela fazer morada dentro de você. E essa foi a profecia que nós lemos no início da mensagem, no Antigo Testamento. O profeta declarando: eu vos darei um novo coração e eu depositarei o meu espírito dentro de vocês. Então, o desejo de Deus é que a palavra e o Espírito Santo estejam alojados dentro de nós. Gabriel, mas eu não nasci de novo, eu não tenho o Espírito Santo já habitando em mim? Tenho. O Espírito Santo sobre mim? Tenho. Palavra? Tenho. Como assim alojar? Como assim alojar? Eu e você já fomos trazidos para esse lugar. Fomos tirados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz do seu Filho amado. Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para revelar o conhecimento, para revelar a sua... Já estamos nessa posição.
Só que agora precisamos ter consciência dessa posição e vivermos a partir dessa posição, não a partir daquela posição. Quantos estão compreendendo? Alojar a palavra e o Espírito Santo é você viver consciente disso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias eu estou consciente de que a palavra de Deus habita em mim e o Espírito Santo está sobre mim. Como alojamos a palavra de Deus em nós? Como receber a palavra de Deus? Nós alojamos a palavra de Deus quando recebemos ela em nosso coração, quando meditamos na palavra de Deus, quando pensamos por meio da palavra de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 6, versículo 7 diz: porque a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Quem é a terra? Nós somos a terra. Aqui nesse contexto, nós somos a terra. A semente, que é a palavra, foi plantada, certo? Amém? Ela está em nós, alojada em nós. E a chuva é a palavra de Deus sendo revelada. O primeiro ponto que nós vimos, a palavra de Deus vindo, sendo revelada, o Espírito Santo vindo, tudo que vem do alto, do Pai das luzes, está vindo, está vindo. Quando nós, como terra, absorvemos essa chuva, quando eu e você, como terra, absorvemos aquilo que Deus está mandando para nós, existe frutificação, existe colheita. Se tem colheita, se tem frutificação, tem bênção. Se não tem absorção dessa água, não tem frutificação, não tem colheita. A resposta está aí. Muitos cristãos têm a semente, mas não absorvem a água. Você pode estar aqui nessa noite ouvindo essa pregação e sair daqui sem absorver palavra alguma, sem ter alojado essa palavra no seu coração. Porque você pode estar dizendo assim agora: ah não, o Gabriel está pensando isso, mas eu penso diferente. O Gabriel está pregando isso, mas eu entendo esse texto da Bíblia diferente. Quantos já disseram isso? Já pensaram assim? Não, eu penso diferente. Tudo bem, você não alojou essa palavra no seu coração. Se você não aloja ela no seu coração, ela não frutifica, ela não cresce, ela não nasce, ela não dá colheita. Então eu e você precisamos alojar. E como que nós alojamos a palavra? Meditando na palavra. Então quando você lê um versículo ali em João, você medita naquele versículo. Meu querido, para você meditar na palavra, você tem que desligar a sua televisão. Para você meditar na tua palavra, você tem que desligar o teu celular. Se você não consegue, toda hora apita o negócio, e você perde o teu lugar de meditação e você dá uma olhadinha ali, desligue a porcaria do celular. Use uma Bíblia de papel. Ah, eu só tenho Bíblia de aplicativo. Manda para o inferno esse aplicativo e compre uma Bíblia de papel. Já compre uma Bíblia aqui da nossa livraria para ajudar nos recursos da obra, né? Compre um livro abençoado. Tire essas distrações. Os discípulos lá ouvindo: ah, é rei dos judeus, né? Será que ele vai ser o rei? Poxa, será que ele vai governar sobre Roma? É agora, é agora. Vai nessa, Pedrão. Vai nessa que você vai vai afundar. Mas não, vamos alojar a palavra de Deus em nós. Sabe, tudo que você está recebendo hoje daqui, você tem que chegar na sua casa, você tem que meditar naquilo que você ouviu aqui, que você acabou de ouvir agora. Sabe como que a gente tem que voltar para casa? Volta em silêncio. Volta comentando o que você achou daquele versículo. Puxa vida, né? Sabe, meditar é pensar sobre aquilo que foi falado. Você consegue entender comigo que hoje, a nossa geração, ninguém pensa mais sobre nada, né? Ninguém medita mais, ninguém tem pensamento crítico mais sobre as coisas. Nós precisamos meditar,
Espírito Santo, o que você está dizendo sobre aquele texto? Espírito Santo, regiões celestiais, como assim? Isso é uma loucura. Mas Espírito Santo, eu quero andar sobre as águas. E você fica meditando naquilo ali, sabe? Você fica ali. E o segundo ponto que eu coloquei aqui é pensar. Elias, você pode colocar aqui de novo? Quando pensamos por meio da palavra. O que é você pensar por meio da palavra? A pessoa bateu no teu carro. Você já vai sair do carro, você já vai... Daí você começa a pensar por meio da palavra. Não, mas o que a palavra de Deus diz? Mas o que... E daí você vai pensando. De repente, quando você começa a pensar por meio da palavra, as suas ações já são diferentes do que seriam se você pensasse por meio da alma e não por meio do Espírito. Terceiro ponto que eu quero falar com você, Lucas, pode subir. Fecundar. A palavra de Deus, ela precisa fecundar em você. O que é fecundar? Esse exemplo de fecundar, isso fala muito comigo, essa palavra fecundar, sabe? Tá ali essa palavra, fecundar, precisa fecundar. E o que é fecundar, né? A gente tem aqui o exemplo, que eu acho que que todos nós conhecemos, quando o espermatozoide, ele fecunda um óvulo. A partir do momento que fecundou aquilo ali, é um embrião, é vida, é uma pessoa, é um ser humano, está fecundado, fecundou aquilo ali, é uma vida. A partir daquele ponto, vai ter crescimento, não tem como você impedir, vai ter crescimento, você só impede se você matar, mas vai ter crescimento. Se você quiser assassinar, você pode, mas ele vai crescer, porque ele foi fecundado. Assim também é por meio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a palavra, ele fecunda a palavra. Ele fecunda a palavra. E cara, quando você junta ali, você está aberto ao Espírito Santo, Espírito de Deus, na palavra, aquele negócio entra, já era. Vai dar uma liga muito boa ali, vai dar uma combustão, vai multiplicar, vai frutificar, não tem como. E como é o fecundar em nós? É quando nós conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, ela é fecundada em nós quando nós conhecemos a palavra, quando nós oramos a palavra e quando nós falamos a palavra. Quando uma pessoa começa a orar a palavra, é porque a palavra está fecundada. O que é você orar a palavra? Orar a palavra é você orar por meio de Cristo Jesus. É você orar em nome de Jesus. Algumas pessoas acham que orar em nome de Jesus é você falar qualquer coisa e no final você dizer, em nome de Jesus, amém. Isso não é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é você orar por meio da palavra de Deus. O que acontece é que muitas pessoas estão orando vãs repetições, muitas pessoas estão orando várias coisas que não é a palavra de Deus. E por isso que eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos ensinar como orar, porque nós não sabemos como orar. Abra suas mãos comigo se você deseja aprender como orar. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora sobre os irmãos dessa casa, sobre os homens, sobre as mulheres, um batismo fresco do Espírito Santo. Oração em línguas. Muitos aqui serão despertados essa semana. Aqueles que já são batizados, um batismo fresco do Espírito. Aqueles que já oram em línguas, mais. Aqueles que ainda não oram em línguas, receberão ainda essa semana receberão. Quando nós oramos em línguas, a palavra nos ensina que nós somos edificados pelo Espírito. E ao sermos edificados, o Espírito está orando por nós. O Espírito está orando aquilo que nós não temos capacidade de orar, aquilo que nós não sabemos orar.
E o Espírito Santo, ele começa a revelar a palavra de Deus. Espírito Santo, eu oro que esses irmãos, essas irmãs terão os olhos do seu entendimento abertos para o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que o teu Espírito Santo vai guiar eles em como orar, em como falar a palavra. Você pode abrir os seus olhos? Então, como que nós podemos conhecer a palavra de Deus? Nós conhecemos a palavra de Deus quando começamos a orar a palavra de Deus, quando começamos a falar a palavra de Deus. Se você ainda não sabe como orar, se você ainda não ora em línguas, abra lá em João e comece a orar a palavra. Pai Celestial, a tua palavra diz que tu és o verbo, tu és a palavra, que tu estavas no princípio com o Pai. Deus, se tu estavas desde o princípio, Jesus, se tu estavas desde o princípio, eu sei que tu estás agora aqui comigo. E se tu estás aqui comigo agora, eu sei que existe poder e autoridade. Por isso agora, Pai, este vento contrário que está vindo contra a minha casa, contra a minha família, assim como vimos em Mateus capítulo 14, quando os discípulos estavam dentro do barco e as ondas estavam fustigando por causa de um vento contrário, que era das trevas, assim muito parecido com o que eu estou passando agora na minha casa, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Eu declaro a você, vento, agora, pare com estes intentos contra a minha casa, contra a minha família. Eu declaro agora em nome de Jesus, pela autoridade de Cristo Jesus, que eu continuarei caminhando, eu continuarei avançando. Você não irá me tirar desse lugar. Amém, queridos? É assim. E nós vamos orando. Nós vamos orando. Quantos aqui querem aprender como orar? Então anote a palavra. Venha para o domingo, traga o seu caderno, abra o seu celular, anote a palavra, pegue os versículos. Se você não sabe como orar, use os versículos da mensagem de domingo para orar durante a sua semana. Fale aquilo que você está aprendendo no domingo, na sua família, com seus amigos durante a semana. Comente sobre a palavra, fale com você mesmo. Sabe, Gabriel, eu estava pensando sobre aquilo que o Gabriel falou no domingo, a respeito dos discípulos no barco. Será mesmo que nenhum deles enxergou que era Jesus? Poxa, só viram um fantasma. Por que será que a visão deles estava tão comprometida que eles não conseguiram enxergar de uma maneira espiritual? Tudo que eles viram foi algo de trevas. Sabe, eu não quero ter um olhar assim de trevas. Ô Espírito Santo, será que você pode abrir a minha visão? Está vendo como é fácil? Comece a falar a palavra, comece a orar a palavra. Olha só o que diz Colossenses versículo 2, capítulo 3. Nele, diga comigo, nele. Aonde Deus está? Aonde Deus está? Nas regiões celestiais. Aonde Ele está? Nas regiões celestiais. Olha o que diz ali. Nele estão ocultos todos os tesouros. É um tesouro? É dois tesouros? Será que eu e você podemos achar alguns tesouros aqui na terra? Será que adianta a gente ficar indo atrás de coisas humanas para encontrar tesouro de Deus? Algum homem já conseguiu? Ah não, mas eu vou fazer um estudo judaico. Ah, mas eu vou usar o quepá. Ah, mas agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Adianta? Não é aqui. Ah, mas eu vou lá no Muro das Lamentações, eu vou deixar meu pedido, e se eu for lá e eu vou comprar o óleo da madeira da caça que é trazida lá de Israel, e daí eu vou passar na minha casa e daí vai adiantar. Adianta? Não. Isso tudo é para vender mais, é para encher o bolso deles. Um bando de safado. Não caia nessa conversa. Isso aqui, ó, o que Deus tem para nós é superior. Ah não, mas você tem que ir nessa psicóloga, ela vai dar jeito no seu casamento, você vai fazer um aconselhamento, ela vai te dar passos. Você tem que estar vindo aqui na Domo, escutar a palavra. Você tem que estar num grupo familiar escutando a palavra, falando sobre a palavra com os irmãos. Você tem que estar abrindo seu coração e dizer: irmãos, vocês podem orar por mim, porque eu estou com essa questão, e eu sei
que se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer assunto assim, aqui na terra, assim será. Você pode orar comigo, pela vida do meu marido, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa. Será que você pode orar pela minha empresa? Não está dando certo, eu não estou conseguindo enxergar. Será que você ora juntamente comigo? Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer conhecer a Deus? É nele, é em Cristo, é nas regiões celestiais, é na palavra com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz, esse versículo todo mundo gosta, amém? Vamos ler juntos aqui. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Não subestime o poder da palavra, meu irmão. Você tem subestimado, você tem achado que é brincadeira isso daqui que a gente está fazendo. Sabe por que você está achando que é brincadeira? Porque senão todo domingo você estava aqui. Você está achando que isso é festa. É uma igreja, eu participo. Você está tratando as regiões celestiais como a Bíblia, como não é. Não é. As nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. E o versículo aqui, ele nos explica o que são fortalezas. Fortalezas são aquelas que nós podemos destruir, Paulo está dizendo. E como que nós destruímos essas fortalezas? Destruímos vãs filosofias, são fortalezas, e a arrogância. O que é arrogância? O que são vãs filosofias? É tudo aquilo que vem contrário à palavra de Deus, para dizer, não, a palavra de Deus é mentira. Ah não, é só o universo, são as estrelas, né? É o cosmo. Ah não, é uma energia. Ah não, tá tudo certo, faz o que você quiser, vive como você quiser, isso é amor, vai dar tudo no mesmo, Jesus ama todo mundo, faz o que você quiser. Isso não é evangelho, isso não é palavra, isso não é conhecimento, isso daí são fortalezas das trevas, que estão tentando cegar o seu entendimento. Ah não, você está melhor sem, você está melhor, viva a sua vida, faça desse jeito. Não é assim. É em Deus, é nas regiões celestiais, é na palavra, por meio do Espírito. Existe um caminho, existe uma maneira, existe, é Jesus. Por isso que é tão estreito, por isso que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, porque nem todos querem viver assim. O povo quer subir monte, o povo quer fazer sacrifício, o povo quer fazer campanha das 7 quartas-feiras. Por quê? Porque fez, pagou, recebeu, tá tudo certo, o profeta orou por mim, eu recebi e tal. Não. A pessoa está feliz. Fui curado, estou feliz. Mas a vida em Cristo, ela é muito superior a isso. Sabe, meu querido, não se surpreenda. O mago Simão curava as pessoas, ele fazia milagres. Só que ele reconheceu que na vida dos apóstolos tinha um poder e uma autoridade diferente. Sabe, quando Jesus voltar, as pessoas vão chegar lá e Jesus vai falar: eu não te conheço. Mas Jesus, em teu nome eu fiz milagres, eu curei, eu profetizei, eu isso, eu aquilo, olha como que eu sou sapatinho de fogo. Jesus vai dizer: eu não te conheço, porque você fez tudo isso, mas não foi em mim, não foi na minha palavra, não foi em Cristo. Você estava fora de Cristo fazendo todas essas coisas, né? Assim como é na macumbaria, no espiritismo, em qualquer lugar você vai ver profecia, você vai ver adivinhação, você vai ver cura, você vai. A diferença de estar em Cristo é que é tudo na verdade, é tudo na luz, é tudo duradouro, é tudo eterno. É diferente. É uma vida espiritual, não é uma vida dos 5 sentidos. Não, estou me sentindo, eu estou me sentindo melhor. Você não tem que se sentir, você tem que ser, você tem que estar.
né? É uma realidade. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos, olha só Paulo dizendo, dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu te dar uma boa nova, meu querido, você consegue dominar os pensamentos carnais. Você consegue? Não, você não consegue. Mas o Espírito Santo na palavra consegue. Ao estar nele, ao buscar essa revelação da palavra, ao alojar a palavra dentro de você, ao meditar na palavra, ao orar a palavra, ao falar a palavra, o Espírito Santo começa a atuar. Ele começa a dividir, separar, ó, Gabriel, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Esse pensamento aqui que você está tendo, isso daqui não é meu. Se você seguir isso daqui vai dar em destruição. Isso daqui não é para você. Isso aqui é para você. Isso aqui é eu que estou colocando. Essa direção sou eu que estou te dando. E nós vamos entendendo. Nós vamos caminhando, nós vamos andando. Nós vamos dominando. E daí Paulo diz, nós dominamos todo pensamento carnal. E para quê? Você domina esses pensamentos para quê? Para torná-los obedientes a Cristo. Obedientes a Cristo. Minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, fique quieta agora. Minha alma, eu não vou ceder para você. Eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por último, frutificar. Nós vamos frutificar. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Existem muitos cristãos que estão se enganando, estão dizendo, não, eu sou cristão, eu sou de Jesus, só que são apenas ouvintes da palavra e não praticantes da palavra. Nós precisamos praticar a palavra. E como que nós praticamos a palavra? Nós praticamos a palavra quando nós manifestamos a palavra de Deus, quando vivemos a palavra de Deus, quando experimentamos a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem produz em nós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, quando eu e você lemos a palavra, meditamos na palavra, oramos a palavra, começamos a viver a palavra. Viver a palavra de Deus é um resultado daquele que se relaciona na quarta dimensão. Você viver uma vida espiritual aqui na terra, ela é resultado. Andar sobre as águas é resultado. Andar sobre as águas é fruto de você se relacionar nas regiões celestiais, é fruto de você se relacionar na quarta dimensão, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Sabe aquela pessoa que parece meio um alienígena aqui na terra? Uma pessoa que parece meio um ET aqui na terra? Você chega, você pergunta assim para ela: ah, você está sabendo o que aconteceu lá na China? Não. Mas acabaram de explodir uma bomba, matou o país? Não sei. Ué, mas por que você não sabe? Eu não sei. Não vejo notícias, não sei. Mas você sabe que Jesus está voltando? Eu não sei da China, mas eu posso te dizer uma coisa. Você sabia que a palavra de Deus diz? Aquele que vive nas regiões celestiais está pouco se lixando para o que está acontecendo, está pouco se lixando para as coisas aqui. Essa pessoa é superior. Essa pessoa, ela vive em uma região superior. E daí quando alguém chega para ela dizendo assim: Jesus, como que você vai pagar o imposto? Ah tá, pega um peixe ali, tira a moeda, dá a César o que é de César. Pronto, pagou. A maneira de se comportar, ela passa a ser diferente. Quantos querem viver? Quantos querem manifestar? Quantos querem frutificar nas regiões celestiais? Quantos querem andar sobre as águas? Eu quero isso para a minha vida. Só que, meu querido, isso não é do dia para a noite. Não ache que você vai sair daqui hoje, vai para tua casa e amanhã, sabe? Viva essa realidade. Cultive. Uma planta para crescer, ela precisa ser cultivada.
Pai, eu vou ler a Tua palavra, eu vou escutar a Tua palavra. Pai, eu vou meditar na Tua palavra. Pai, eu vou meditar, eu vou pensar a respeito da Tua palavra. Eu vou orar a Tua palavra, eu vou falar a Tua palavra. De repente, está doendo aí? Em nome de Jesus, curado. Meu Deus, curou. Curou. É um resultado, é um fruto de uma ação. Esse ano, uma das direções que nós temos para a nossa igreja é que nós iremos iniciar a nossa reunião de oração às quartas-feiras. Nós iremos começar a orar, já temos orado 30 minutos antes de começar a celebração. Vamos iniciar a reunião de oração com os empresários, toda segunda de manhã aqui, às 7 da manhã. Na Palhoça também faremos isso. E vamos começar, os grupos familiares, estaremos orando uns pelos outros. Nós vamos começar a exercitar, nós vamos começar a praticar essa realidade. E esse ano nós veremos a realidade de Cristo se multiplicar na terra. Isso é um fato. Quantos estão prontos para ver casamentos restaurados? Quantos estão prontos para ver os filhos retornando? Quantos estão prontos para ver o coração dos pais se voltando dos filhos aos pais? Quantos estão prontos para ver prosperidade nas finanças, no material? Quantos estão prontos para ver curas, milagres? Quantos estão prontos para chegar no dia aqui que vai estar com um ar-condicionado delicioso? Quantos estão prontos para pegar um pouquinho mais de espaço aqui do galpão? Não há limites, porque Deus, Ele dá o Espírito sem limitações. 2 Coríntios 3:5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos comigo no seu lugar, quero orar por você, para que a gente possa finalizar. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui, nós estamos contigo. Sabemos que Tu já estás movendo neste lugar. Pai Celestial, nós Te agradecemos. De todo o nosso coração nós somos tão gratos, porque Você nos deu Jesus, Você nos deu a palavra. Obrigado, Pai Celestial, porque Você deixou o Teu Espírito. E quando Você foi assunto aos céus, Você derramou o Seu Espírito. E assim como o profeta Joel diz, o Senhor está derramando o Seu Espírito sobre toda a carne. Pai, que o Teu Espírito Santo repouse em nós, que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós. Pai Celestial, nós honramos a Tua palavra, nós honramos a Tua palavra, nós reverenciamos a Tua palavra, nós temos zelo pela Tua palavra, zelo pela Tua palavra. A Tua palavra não é qualquer livro, a Tua palavra não é qualquer coisa. Nós damos ouvidos a ela, nós recebemos essa palavra hoje no nosso coração, para que ela fecunde nessa terra. Pai Celestial, nós Te damos total liberdade de agir em nós. Por isso, com base nos méritos de Jesus Cristo, nós sabemos que não é na nossa capacidade, mas com base nos méritos de Cristo, nós declaramos hoje sobre a vida dos irmãos e das irmãs um crescimento exponencial nos próximos dias, no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento de quem Tu és, um crescimento que os olhos sejam abertos, que o coração seja aberto, que os ouvidos sejam abertos. Pai Celestial, eu declaro sobre a vida de cada um aqui uma vida de oração como nunca antes, a paixão pela vida de oração, a paixão pela vida de leitura da palavra, a paixão pela meditação na Tua palavra. Deus, nós declaramos que nós não meditaremos nos nossos problemas, nós não meditaremos nas más notícias,
nós não iremos deitar a nossa cabeça no travesseiro pensando baboseira, nós não iremos meditar em séries e filmes, em palavras vistas nas redes sociais, mas nós iremos meditar, nós iremos dormir, deitar a nossa cabeça no travesseiro com a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Pai Celestial, nós declaramos que nós iremos acordar todos os dias meditando na Sua palavra. A primeira coisa que faremos será trazer à memória a Tua palavra, recitar a Tua palavra, declarar a Tua palavra. Pai Celestial, eu declaro que nós não somos uma igreja de carnais, mas somos uma igreja de espirituais. Eu declaro que nós não somos uma igreja de pessoas que caminham pelos 5 sentidos, mas somos pessoas que caminhamos de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. Por isso, Espírito Santo, eu declaro que os olhos sejam abertos agora, que os olhos sejam abertos para enxergar Jesus e não a um fantasma, para enxergar uma visão espiritual. Eu declaro aqui que muitos essa semana terão sonhos, terão visões, terão palavras sendo reveladas ao seu espírito, com relação à própria igreja, com relação à própria igreja. Meus irmãos, alguns de vocês irão essa semana, o Espírito Santo irá colocar no seu coração visões de departamentos, visões de ministérios. Alguns de vocês irão enxergar algumas coisas que irão acontecer. Alguns aqui terão hinos, salmos, provérbios, cânticos, palavras proféticas. Nessa semana o Espírito Santo irá derramar sobre você dons espirituais, para que a igreja de Cristo seja edificada, para que a igreja cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Pai Celestial, nós nos abrimos, nós nos dispomos humildemente, declarando que Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 meu querido, amém, minha querida.